Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2026, 6 horas, horário de Brasília. O plano final, a última cartada do Kremlin e o colapso das negociações em Bruxelas. A Rússia está em uma encruzilhada mortal, sem recursos para uma vitória total e com a sombra de uma traição interna corroendo o Kremlin. Putin prepara uma escalada final que pode ser o seu fim. Enquanto isso, em Bruxelas, as esperanças de paz se transformam em cinzas. O mundo assiste ao momento mais perigoso do século. Ou a Rússia conquista o que resta de Donetsk, ou encara o abismo do colapso total, repetindo o destino da União Soviética. A paz fracassou. E o que vem a seguir é imprevisível. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui você sempre verá a verdade. E convido a todos a darem um like, a compartilharem com as suas redes sociais. Vamos ficar sempre juntos para que possamos, inscritos, deem um like e compartilhem, que todos vão conhecer a verdade de como esta guerra vai terminar, nos seus aspectos operacionais, táticos, estratégicos e geopolíticos. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Bom, sejam bem-vindos quem está assistindo a esse vídeo. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma análise da guerra, mas o relato de um império que está rachando por dentro. Fontes ligadas ao próprio patriotismo russo, figuras que antes apoiavam cegamente a invasão, agora soam o alarme. A Rússia chegou ao seu limite. Não há mais soldados, não há mais dinheiro infinito e, acima de tudo, não há mais tempo. Hoje vamos mergulhar no plano desesperado do Kremlin para uma escalada final e entender que o fracasso das recentes conversas de paz em Bruxelas colocou em uma rota de colisão sem volta. A chamada Operação Especial, que ainda insistentemente é assim apelidada pelo ditador da Rússia e todos os que estão com ele, na realidade é uma guerra, e que ela transformou-se no que analistas internacionais chamam de Guerra do Noroeste. Um pântano onde o prestígio militar russo está sendo enterrado. O Maxim Kalashnikov, que é um dos blogueiros patriotas mais influentes da Rússia, foi muito enfático. Ele disse que o Kremlin está preparando um ataque final, não por força, mas por necessidade de sobrevivência política. Putin não pode sair dessa guerra de mãos vazias. Para manter a reputação intacta perante o público russo, né? Ele precisa de uma vitória que possa ser vendida na TV estatal russa. Mas qual o custo? Como Kiev e Odessa tornaram-se objetivos impossíveis? O foco agora é o restante da região de Donetsk. Mas, na minha opinião, aqui reside o perigo. A Rússia não tem tropas para isso, sem medidas extremas. Para conquistar o que resta de Donetsk, o ditador russo encara um dilema, que pode incendiar o próprio país. Especialistas indicam que seriam necessários mais 500 mil homens. Mas de onde eles virão? Uma nova mobilização em massa e, pior, o possível confisco de depósitos bancários da população para financiar a máquina de guerra, porque o dinheiro acabou. Isso não é apenas uma estratégia militar. Isso é uma receita para o caos social, o caos na Rússia. Kalashnikov alerta que isso provocará uma recessão econômica sem precedentes e vai acelerar o colapso da Federação Russa, tal como aconteceu com a União Soviética no ano de 1991. E o mais assustador, na minha opinião, há quem tema que no desespero a escalada final envolva um ataque direto aos países bálticos,
que a Rússia considera os mais fracos da OTAN, e eu também acredito que são os mais fracos, puxando a OTAN para o centro do incêndio. Ele pode fazer isso para, como fazem muitas ditaduras fizeram, para tentar justificar o seu fracasso perante o povo, mas que acabam caindo de qualquer maneira. Mas com um louco tudo é possível. Os Hitlers não morreram, os Hitlers continuam existindo, e hoje lá no Kremlin é o exemplo disso, é o próprio exemplo disso. Mas o movimento não vem apenas de fora. Dentro do movimento Z patriótico, o clima é de paranoia. O Ivan Otrakovsky, que é o ex-oficial do exército da Rússia, ele é aposentado e ele também tem um blog, ele lançou uma bomba retórica. A derrota russa em Kherson e Kharkiv e a incursão ucraniana em Kursk não foram apenas incompetência. Ele fala em traição. No 4º ano de guerra, a ideia de que espiões e agentes ocupam os mais altos cargos em Moscou ganha força. Então, com isso, ele está jogando o Kremlin na fogueira. Para esses radicais, o país está sendo deliberadamente enfraquecido por dentro para garantir um colapso lento. Quando os próprios soldados começam a acreditar que seus generais são traidores, a coesão de um exército desaparece. Vocês não acham isso? Mas enquanto o Kremlin se debate em crises internas, o cenário diplomático em Bruxelas desmoronou. As recentes tentativas de negociação de paz terminaram em um impasse gelado. A Rússia exigia concessões territoriais inaceitáveis e o Ocidente manteve o pé no chão. A Europa apoiou o Zelensky. O presidente ucraniano, o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, ao comentar o fracasso, foi categórico. Não se negocia com quem coloca uma arma na cabeça da Europa. Zelensky destacou que o fracasso em Bruxelas mostra que o regime russo não quer a paz, mas apenas uma pausa para se rearmar. Para o líder ucraniano, a falta de um acordo só confirma que a única linguagem que o Kremlin entende é a da resistência no campo de batalha. Estamos diante de um tabuleiro onde todas as peças estão prestes a cair. Se o ataque final russo falhar, ou se a economia colapsar antes disso, veremos o fim de uma era. A paz em Bruxelas parece um sonho distante. E o som dos tambores de guerra nunca foi tão alto no teatro de operações. A pergunta que fica é: a Rússia sobreviverá à sua própria ambição? Ou veremos a história se repetir com a queda de mais um império? Escrevam o que vocês acham disso nos comentários. Para concluir, eu diria que o destino das nações raramente é decidido em mesas de mármore, quando o sangue já manchou a terra. O fracasso diplomático em Bruxelas não foi apenas um erro de protocolo, mas o reflexo de uma Rússia que, incapaz de vencer, recusa-se a aceitar a derrota, entre o medo da traição interna e o delírio de uma vitória final em Donetsk. O Kremlin caminha sobre uma corda bamba esticada sobre o abismo do esquecimento histórico. O fim de um ciclo se aproxima. E o silêncio que segue às negociações fracassadas é apenas a calmaria que precede a maior das tempestades. Eu conto com vocês, se inscrevam, fiquem conosco para ver o fim dessa guerra. Deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, suas famílias, peço a Deus que abençoe a Ucrânia e peço a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.